Uma boa noite a você, que a paz de Cristo esteja com a sua vida. São exatamente 19 horas e 30 minutos. Nós estamos, com a graça de Deus, começando mais uma reunião devocional de oração e estudo na Palavra de Deus, onde nós semanalmente investigamos as Escrituras, oramos uns pelos outros e nos identificamos com os pedidos de oração que você traz às nossas redes sociais e também a esta transmissão que nós fazemos no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo a orar conosco, a sua presença é sempre importante para nós e desde já nós queremos convidar a você para estar conosco também nos nossos cultos, todos os domingos, às 18 horas, na Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire. O nosso templo se encontra na Rua Luiz Beltrão, número 1052, aqui no nosso querido bairro de Vila Valqueire, uma igreja que está de portas abertas para receber você e a sua família. Vamos orar juntos, sem mais delongas e fazendo com que o nosso tempo com Deus seja precioso e importante na sua presença. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor sempre está conosco, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, não tem fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade, Deus. Nós queremos te louvar, Senhor, porque até aqui tu tens nos ajudado, Senhor. Nossa família, nossa vida, Senhor, nossos dramas, tudo isso nós queremos te entregar, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, ó Deus. É na tua presença, Senhor, que há plenitude de alegria, é na tua comunhão, Senhor Jesus, que nós encontramos a salvação e o significado para a nossa vida ser edificada sempre no evangelho da tua maravilhosa graça. Senhor, nós queremos desde já pedir por todos os pedidos de oração que estão sendo feitos ou já foram feitos, também por aqueles que ainda vão assistir este vídeo, mesmo após a transmissão, Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja com os nossos amigos, com os nossos irmãos, que o Senhor faça a tua vontade em nossas vidas e responda, Senhor, sempre de acordo com a tua vontade, as orações que os nossos irmãos e amigos dirigem, Senhor, ao teu trono de graça, Senhor. Dá-nos, Senhor, agora a sabedoria e o entendimento para ler a tua palavra mais uma vez, Senhor. Aprender com ela e crescer com ela, sempre te dando glórias acima de tudo. Esta é a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos então abrir a palavra de Deus e fazer o nosso pequeno estudo devocional, sempre com objetividade, sempre indo direto ao ponto, sempre buscando trazer a você uma palavra que edifique o seu coração, que aproxime você cada vez mais de uma comunhão verdadeira com o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos hoje no nosso penúltimo estudo. Hoje nós vamos encerrar, ou melhor dizendo, começar a encerrar a nossa série de devocionais sobre o tema Mais do que Vencedores, e nós faremos o desfecho desses estudos na próxima quarta-feira, quando nós então concluiremos tudo que nós vimos desde o início do mês de março até aqui. Veja como a palavra do Senhor é tão rica em detalhes, tão rica em palavra e profundidade para as nossas vidas. Romanos capítulo 8, do verso 35 ao verso 37. Veja como é bonita, como é bela a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí nós chegamos na frase que dá nome à nossa série de estudos
mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É isso que eu e você somos quando o nosso coração vive em plena e sincera comunhão com o amor de Cristo, que sempre nos alcança, que sempre nos conduz em triunfo. E nós percebemos que este amor do Senhor é um amor indescritível. E nós, por nós mesmos, somos até incapazes de descrever as maravilhas, as grandezas infinitas do amor de Deus. Tudo que a gente consegue fazer para descrever, para conceituar, para dizer que Deus é amor, é ainda muito pouco para descrever como é infinito, imenso e eterno esse grandioso amor. A melhor definição, com certeza, para o amor de Deus consiste em a gente olhar para o próprio sacrifício do Senhor Jesus. A cruz do Calvário é a maior prova desse verdadeiro e grandioso amor de Deus. O apóstolo Paulo, com essa verdade no coração, ele apresenta algumas circunstâncias, fazendo mais uma vez aqui uma pergunta retórica: o que será que pode separar um crente no Senhor Jesus desse amor grandioso, sacrificial, cheio de bênçãos e de entrega por parte do próprio Deus, mediante a vinda do seu Filho ao mundo, a sua entrega voluntária por amor a mim e por você que crê no Senhor Jesus. E aí Paulo levanta alguns inimigos da fé, alguns adversários que poderiam trabalhar na direção de tornar um crente um incrédulo, de fazer com que a nossa vida se tornasse seca, sem a presença do Senhor, sem a gente discernir e entender o amor de Deus. Então ele diz: quem será que poderá nos separar do amor de Cristo? E aí Paulo vai enumerar esses fatores, dizendo: será tribulação? Será angústia? Será que as perseguições, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada seriam suficientemente poderosos e fortes para tornar um crente sem amor por Deus, ou fazer com que o próprio Deus se esqueça desse amor e desse cuidado que ele tem para com os seus servos? Será que a tribulação ou angústia poderia fazer com que o seu coração se esfriasse e se esquecesse do amor de Deus? Quando Paulo diz tribulações e angústias, ele está falando da sua vida e da minha vida também. Será que os problemas do nosso cotidiano, os corre-corres do dia a dia, ou as situações externas que acontecem ao nosso redor, ou as situações internas que vêm de um medo que existe dentro da gente, ou seja, as ansiedades, as preocupações, as buscas por tantas coisas, os desesperos da vida, será que isso pode conduzir um crente legítimo no Senhor Jesus a viver longe desse amor? Será que os medos e as crises que muitas vezes têm furtado a nossa paz, isso é suficientemente poderoso para nos apartar do amor de Deus? Mas talvez as perseguições da vida, ou seja, as adversidades que decorrem da própria fé no Senhor Jesus, como, por exemplo, as reações das pessoas que zombam da gente por nós sermos cristãos, que falam mal da gente por isso, que nos tratam de um jeito diferenciado, as perseguições pela causa do Evangelho, pelo amor a Jesus, isso pode tirar o amor de Deus da gente, nos separando do amor de Deus? Será que a escassez de coisas, como fome ou nudez, não ter o que comer, não ter o que beber, não ter com o que se vestir, a pobreza material nos abata de tal forma que o amor de Deus não seja mais visto na nossa vida? Ou mesmo perigo espada,
as ameaças de morte por causa da fé, as sentenças dos tribunais humanos. Pense você nos países hoje onde há forte perseguição política e ideológica contra o evangelho. Pense em muitos irmãos nossos que vivem em países onde ser cristão é a mesma coisa que ser um marginal, um bandido, alguém que está contra as leis do Estado e que, portanto, precisam se esconder para cultuar a Deus por causa do perigo e por causa da espada que vem do Estado. Será que ainda assim essas coisas poderiam afastar o amor que Deus tem por nós? E o apóstolo Paulo, que foi um homem que viveu basicamente essas coisas, foi alguém que suportou tudo isso por causa do amor ao evangelho, que teve preocupação, que passou perseguições religiosas, perseguições políticas, que viveu privado de bens, que foi preso, que levou chicotadas por amor ao evangelho, que sofreu muitas afrontas por causa do nome do Senhor Jesus. Ele é alguém inspirado por Deus também para dizer o que ele disse aqui na palavra de Deus. Nada disso afasta o amor que Deus tem por nós, e também todas essas coisas ruins são, na verdade, aproximadores do amor de Deus. Sofrer pela causa de Cristo, na verdade, nos junta mais a Ele e ao seu amor, quando a graça de Deus se estende nas nossas vidas, gerando discernimento no nosso coração, e a gente não se abate, mas a gente se apega mais ao nosso bondoso Deus. Filipenses 1:29, Paulo vai dizer que a todo crente, especialmente os de Filipos, que ouvem diretamente essa mensagem, mas a todo crente em Jesus foi dado o privilégio não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. A Bíblia sempre nos mostra que sofrer por causa de Jesus Cristo é, na verdade, uma bênção, e é, na verdade, um privilégio. Não é isso? E aí Paulo vai dizer muito mais claramente e muito mais poeticamente essa verdade no verso 36. Como está escrito, por amor a ti, nós somos entregues à morte o dia todo. Nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí Paulo, com base no Salmo 44, que é esse salmo que traz essas palavras valiosas, Paulo cita aqui o Salmo 44 para mostrar que não há nada de estranho ou de inesperado no que diz respeito ao sofrimento diário por causa do Senhor. Assim como o salmista, lá no Velho Testamento, confiava em Deus, entregava a Ele todas as coisas, os crentes em Jesus, com muito mais razão, podem e devem confiar no seu Salvador e se gloriarem até mesmo sofrer, ser entregue à morte o dia todo pela causa do Evangelho, como se fosse uma ovelha levada para o matadouro, para ser sacrificada. Paulo entende que sofrer por causa de Cristo, veja isso, significa entrar numa comunhão muito mais íntima com Ele, de uma forma que para um crente, todas essas circunstâncias que ele enumera, na verdade, não significam perda para um crente, mas lucro para uma vida do crente, porque nos aproxima e aguça muito mais a vida com Jesus. Não é assim a nossa vida? Ou será que nas lutas diárias a gente tem cada vez mais esmorecido, esfriado, vivendo preocupado, vivendo sem esperanças? Ou será que as circunstâncias da vida, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, isso não deveria mais e mais aproximar a gente dessa comunhão, dessa face a face com Jesus,
desse encontro diário com o nosso Salvador? Aliás, foi o nosso próprio Senhor quem disse: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa insultarem vocês, perseguirem vocês e falarem injúrias falsamente, todo mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É Jesus quem diz isso, né? Mas olha o que Paulo vai dizer no verso 37. Por mais que um crente sofra, viva angústias, seja até tentado a duvidar do amor de Deus, a grande verdade é que em todas essas coisas, nós, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisas são essas? Todas estas coisas são aflição, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, problemas da vida, crises da vida, realidades da vida, situações difíceis. A sua vida apresenta crises e dúvidas e realidades que tentam o seu coração a viver longe de Cristo. O que Paulo está dizendo é que a grande verdade, por mais que tudo isso tente colocar o crente para baixo, ou tente forçá-lo a se esquecer do seu Deus, ou mesmo do próprio amor de Cristo, é certo que no meio de todas as experiências negativas, desagradáveis e difíceis, o crente fiel em Jesus já é mais do que vencedor, ou super vencedor, que seria a melhor tradução desse termo, porque na verdade a vitória de um crente já foi declarada na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte e o inferno. Ele ressuscitou dentre os mortos, né? Vinde ver aonde ele jazia. Não está mais ali. Aquele que venceu a morte, que ressuscitou e que vive, né? E reina junto com o Pai lá nos céus, perdoando os nossos pecados a cada dia, transformando a nossa vida a cada dia, não para que a gente hoje vivesse como se a gente fosse um derrotado, mas para que a gente olhasse para essa vitória da cruz, para que a gente percebesse e discernisse isso e a gente ame a cada dia mais a Cristo e se apegue a cada dia mais ao nosso Salvador, não com o objetivo de obter uma vitória, ou como muitos crentes às vezes fazem, dizendo, Deus vai me dar a vitória, quando na verdade a palavra de Deus já nos diz que somos mais do que vencedores. E que na verdade o que Deus nos chama é para a gente perceber tudo isso. Que Cristo já comprou a nossa vida, que Ele já nos redimiu na cruz, que Ele já nos resgatou da morte, do inferno, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, onde Ele governa o nosso coração e a nossa mente. Se isso não nos faz ser mais que vencedores, meus irmãos, o que fará a gente ser mais do que vencedor? Qual é a vitória que você busca hoje? Qual é o sonho, qual é o plano que você tem na sua vida? Por mais que a gente planeje, não há nenhum objetivo da nossa vida que chegue ao que Jesus fez na cruz. E aí quando a gente se apropria, ou como diz os nossos irmãos, tomam posse da bênção, que é a gente entender que a gente é mais que vencedor, a nossa vida já se completa, já se satisfaz, já se reveste de significado, porque Cristo já fez tudo. E aí, meus irmãos, a gente repete aquilo que disse. Nós não precisamos mais de nada quando nós temos a Cristo. E mesmo que a gente perdesse todas as coisas, tendo Cristo no nosso coração, nós somos infinitamente ricos, porque todas as coisas que nós temos
seja família, seja bens, seja prazeres da vida, tudo isso nós já perdemos para Cristo, porque Cristo é tudo em todos e Ele precisa ser tudo no seu coração. Ele precisa ser o seu tudo e tudo para você. E você precisa entregar o seu coração a Ele a cada dia mais, mesmo que você já seja convertido. Principalmente com você que já anda nos caminhos da fé. É com você que eu falo também. Nós precisamos entregar a nossa mente, o nosso coração a cada dia mais ao Senhor Jesus. Nós precisamos também do Evangelho. Nós precisamos entender que somos mais que vencedores. E entendendo isso, quem sabe a gente não vivesse tão angustiadamente, tão em busca de tantas coisas, fazendo tantas projeções de felicidade para o futuro, quando Cristo já nos dá a maior alegria verdadeira, que é sermos salvos e não passarmos a eternidade morando no inferno, sofrendo dores eternamente. Mas Ele, de graça, nos resgatou, de graça nos deu a vida eterna, de graça nos reconciliou com o Pai. E nisso nós somos mais do que vencedores. Pense nessas coisas, creia nessas coisas, para a glória de Deus, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em todas essas coisas somos mais que vencedores. É isso que a palavra nos mostrou, Senhor, e é a Tua palavra que a gente quer ter no nosso coração a cada dia mais, Senhor. É tão bom ler a Tua palavra, Senhor, é tão reconfortante, Senhor, mas também isso traz tanta responsabilidade para a gente, Senhor. Porque a gente, lendo a Tua palavra, a gente não quer viver mais do mesmo jeito, Deus. Na verdade, a gente quer melhorar, a gente quer ter mais fé no Senhor, a gente quer aprender a descansar mais no Senhor, mas assim, ó Deus, tudo isso não dá para a gente fazer sem o Teu Santo Espírito, Deus. Não dá para a gente alcançar, Senhor, sem o toque da Tua maravilhosa graça nos nossos corações. E é por isso que eu quero te pedir em nome de Jesus, por cada um de nós que talvez ainda não tenhamos entendido a mensagem da Tua graça, que talvez ainda estejamos buscando justificativas para os nossos atos, ou buscando justiça própria, Deus, buscando confiar apenas nos nossos talentos, no nosso intelecto, nas nossas projeções humanas. Talvez, ó Deus, muitos há aqui que estão ouvindo esta mensagem, mas ainda têm dificuldade de reconhecer suas fraquezas, Deus, de reconhecer e chorar na Tua presença. Mas eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor derrube os muros da nossa arrogância, Senhor, que nos impedem de perceber que somos mais que vencedores, ó Deus, não porque somos fortes, mas apesar de sermos fracos, e de termos no Senhor a nossa força, e de olharmos para a cruz de Cristo como a nossa maior vitória, Deus. Ó Senhor, não nos deixe perder a nossa vida tentando obter vitórias terrenas, buscas apenas desse mundo, conquistas de sonhos e planos que nos limitam a uma vida que vai terminar em questão de décadas, Senhor, ou em questão de anos. Mas que a gente hoje olhe para a vitória eterna que Jesus já nos deu na cruz. E a gente viva diferente, Senhor, e que a gente se converta do nosso coração, que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente se volte para Jesus e o reconheça como o Senhor, Senhor da vida, Senhor do nosso coração, Senhor sobre todos os nossos sofrimentos, Senhor sobre os nossos medos e Senhor da nossa própria alegria de viver, Senhor. Restaura, Senhor, nossa vida, restaura, Senhor, a nossa alegria, que não seja apenas, Senhor, busca de prazeres, mas uma alegria que vem do céu, para que a gente glorifique ao Teu nome com a nossa vida. Sê também, Senhor, com os pedidos de oração aqui feitos. Seja, Senhor, com os corações enlutados, com as preocupações, com as doenças, Senhor, com desânimo, com tudo que esteja nos impedindo de caminhar com esse triunfo, Senhor, com essa expressão de vitória, Senhor, com esse hino de louvor nos nossos lábios, que reconhece que em Jesus nós somos mais que vencedores. Levanta a Tua igreja, ó Deus, levanta os nossos corações
e traga cada dia mais o arrependimento, traga conversão, Senhor, e quebrantamento na tua presença. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, que você tenha uma quarta-feira abençoada e uma semana abençoada de reflexão em tudo que nós fizemos aqui, olhando para a palavra do Senhor, que Jesus hoje toque no seu coração a certeza de que você já foi redimido por Ele e que Ele te ajude a cada dia você confessar a Jesus os seus pecados e ter na sua vida a alegria que vem de Deus. Compartilhe esse vídeo. Todos os nossos amigos e irmãos podem ser abençoados com esta palavra quando nós mesmos compartilhamos esse estudo, essa reunião de oração. Fique na paz e que Deus te abençoe.